Não temos condições. Não temos possibilidade e nós provamos que é possível. Olá, esse é o PTcast e nós estamos aqui voltando com mais uma convidada agora que você vai gostar de ouvir um pouquinho da história dela, não só da história política, mas também a história pessoal, que muita gente tem curiosidade e algumas pessoas já me perguntaram. Ela é vereadora, é doutora em Sociologia Política e militante feminista. Alguém se sujeita a dizer quem é? Carlinha Aires. Seja bem-vinda aqui Obrigada, Leila. No PTcast, um podcast que é descontraído, que é a nossa cara, que é para mostrar realmente aí não só as pessoas que fizeram história na construção do partido, mas que também hoje militam, estão na frente de câmaras de vereadores, que estão à frente do executivo. Então a nossa proposta realmente é ouvir, é trocar uma ideia e conhecer um pouquinho mais. Eu vi os takezinhos ali já, que vai ter, eu estava ansiosa para vir gravar. Tá todo mundo perguntando agora. Mas seja bem-vinda. Carlinha Obrigada. Aires, Carla Aires, é só Carla Aires mesmo? Não, como é que é o teu nome? não então? vai acabar o tempo do podcast. Sério? Não vai ter tempo? É Bragança de não sei o quê? Quase isso, é Carla Cimara Luciana da Silva Aires. Não, tu tá de brincadeira. É verdade. Carla Cimara Luciana da Silva Aires. Da Silva como nosso presidente Lula. Da Silva, olha aí. Caramba, não fazia ideia mesmo do teu nome. E aí, Carla Aires, desde Carla quando Aires. que ficou a Carla Aires escolher esse... Carla Aires, eu acho que foi mais pra política assim mesmo, né? Porque precisava de um Como é que chama assim o pessoal que a tu é de casa? A família chama um monte de coisa, né? A minha mãe chama de K. A minha irmã às vezes chama de K ainda, às vezes de Tata, porque eu tenho uma irmã mais nova, 10 anos. Depois que ela virou mãe, ela não chama mais de Tata, Sim. mas... Carlinha, por incrível que pareça, é só o pessoal da política que me chama, acredita? É uma coisa do meio da política que me chama de Carlinha. Mas não é coisa de Floripa, que o Florianopolitano, o Manezinho, chama muito no diminutivo, sim, né? Também acho que essa coisa do carinho que o dá um Manezinho aqui, tem. Carlinha, tudo no diminutivo ali, faz bem pequenininho. Exatamente. Aí tinha, né? os apelidos da infância, que minha mãe me chamava de... Eu acho que eu era uma criança meio brava, não sei. Mas ela me chamava de Gagamel. Gagamel? Por conta dos Smurfs. Ai, olha só. Resmungando direto sempre. Resmungona, mas tu não lembra desse lado teu? Não lembro. Eu sou... Não precisa esconder a gente, não. Não, eu acho que eu sou assim. Então, mas Carla Aires, quem é a Carla Aires que a gente não conhece? Que a gente conhece a Carla Aires, aquela personalidade forte na Câmara de Vereadores, uma Câmara de Vereadores majoritariamente masculina, numa cidade que é capital catarinense, do ventre do monstro que a gente viu nos últimos anos aí, e a gente tem enfrentado, tem feito resistência. E essa Carla Aires fora da Câmara, fora da política, quem é ela? É sempre difícil falar da gente, né? Mas eu por acho isso que eu faço a pergunta. É quase uma terapia aqui com o Leila. Mas eu acho que eu sou uma pessoa muito simples. Eu nasci no interior, né? Eu não sou catarinense, nasci no interior de São Paulo, isso todo o meu eleitorado sabe. Então eu sempre tive uma vida muito simples e muito família. Eu tenho uma família muito pequena, sim, pequena do lado da mãe, pequena do lado do pai, tenho uma irmã só, então era um núcleo muito próximo, assim, principalmente o núcleo mais ligado à minha mãe, assim, os tios, tias, De que enfim. lugar de São Paulo interior ali? Eu nasci em Jales, que fica no noroeste paulista, quase divisa com Minas, quase divisa com Mato Grosso do Sul. De São Paulo? De São Paulo, quase 700. Meu Deus do céu, longe lá, mesmo. Por isso lá tem pra esse cima. sotaquezinho ali, de vez em Tem quando, um R de vez em quando que sorta ali. Gosto muito de moda de viola. Coisa né? boa. Raiz Aliás, brasileira. já tocamos aí, juntos. Quem sabe o próximo programa a gente traz o violãozinho para fazer o som. E saí de casa para fazer faculdade, né? Eu saí em busca de uma formação, assim, a minha mãe... até esses dias eu estava escrevendo alguma coisa sobre isso. Ela parou de estudar muito jovem e quando eu era criança era muito frequente o desejo dela de voltar a estudar. Olha. De fazer supletivo, de ter faculdade, essa coisa toda. E ela foi fazer faculdade só depois da separação com meu pai, por exemplo. Então essa ânsia dela em uma formação, eu acho que de alguma forma transferiu para mim. Uau. E ela sempre me estimulou. Então eu saí de casa para fazer universidade, fiz universidade no interior do Paraná, em Maringá. E sempre quis ganhar o mundo de alguma forma, né? E a universidade pública foi o que me oportunizou muitas coisas, né? Experiências Abre portas, né? várias, né? Responsabilidade, crescimento individual. Eu pude fazer a universidade por conta das políticas de permanência ainda já lá do governo Lula II na época, então pesquisa, bolsista, essa coisa toda, moradia estudantil, RU, tu usou tudo, todas as políticas públicas. Tudo. Cara, então tu é uma representante nata das políticas públicas
do Partido dos Trabalhadores e Com das certeza. Trabalhadoras. E hoje pode, com toda a vontade, assim, lá, vem lá de dentro, Fazer assim, essa defesa. Essa defesa com orgulho mesmo. Eu já falei em alguns lugares, assim, mas a primeira vez que o computador entrou na minha casa, pouca gente se lembra. Muita gente fala sobre o Bolsa Família, coisas desse tipo. Mas o primeiro programa social do governo Lula foi o Brasil Conectado, que o governo brasileiro tinha uma parceria com não lembro se era Casas Bahia ou Magazine Luiza, alguma coisa assim, que facilitava crédito de computador. Sim. E foi por esse crédito que minha mãe comprou o computador a primeira vez em casa. Olha só Vinha com o selinho do governo federal. Olha assim. só quantas pessoas beneficiou isso, então, né? Que abriu portas e possibilitou aí N oportunidades, né? E dali você fez a universidade em Maringá, foi começar a descer para o sul. Aí eu fiz mestrado em São Carlos, em São Paulo. Sim. E aí eu vim para Florianópolis depois, por circunstância da vida, e fiz o doutorado aqui. Mas eu sou uma pessoa muito brincalhona também. Eu sou firme lá quando precisa. Eu acho que eu me treinei muito para isso, me formei nesse lugar, né? Sei o que a cidade espera de mim, o que o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras espera. Mas fora daquele lugar eu sou muito tranquila, assim. A gente precisa nesse momento também, né? Mas é que é legal que assim, na Câmara de Vereadores eu costumo dizer que a gente se transforma realmente em parlamento, principalmente nos embates, nas discussões de uma cidade. A gente tem que se colocar como uma ferramenta, né, política importante. E muita gente às vezes não leva muito a sério isso. A gente tem os últimos anos ali, de forma a ser constatada, as últimas eleições, as últimas legislaturas que demonstram um pouco da falta desse debate, do apreço político, o respeito a regimentos. Tem uma reclamação muito grande na cidade, às vezes com o zelo político, né, do tratar política da cidade, que às vezes tem um desprezo de um assunto tão importante. Não, já vem tudo pronto, a maioria da base vem votando já certinho, já acertado com o prefeito, não querem nem discutir, não querem ouvir. Nem sabem muitas vezes o que está escrito ali. E perde-se a essência do parlamento, que é o poder realmente da articulação, do diálogo, das comissões, até chegar no plenário, da de forma ajustes de ali, ajustes. Né, Vamos fazer assim, de forma colaborativa mesmo, né? E às vezes isso realmente atrapalha um pouco o desenvolvimento de uma cidade. As pessoas não têm muita noção, né? E acabam se distanciando um pouco, só votam lá no dia da eleição os 2 números para prefeito, os 5 para vereadores e voltam para casa achando que tudo vai se solucionar. Mas se a gente acompanhasse, Carla, e visse a verdadeira Câmara de Vereadores hoje, o que você diz assim, que Câmara que eles iriam enxergar hoje? Olha, eu acho que a gente tem 3 modelos de parlamentares na Câmara hoje, né? E que são reflexo de alguma forma também da população, né? Daquilo que desse distanciamento que é provocado, né? Então a gente tem um conjunto de parlamentares que está lá a serviço para ser esse porta-voz do executivo diretamente. Meio que um cartório, só carimbar. Só carimbar, né? E convencer uma outra parcela dos vereadores de que o que o executivo está fazendo está tudo certo, vota aí. Tem um conjunto de parlamentares que tem uma característica mais bairrista, que a gente chama, né? Que tem um trabalho muito mais voltado para a sua localidade, assim, e é um modelo, enfim, é um modelo que vigora e tudo mais. E alguns, acho que tem até uma postura de cobrar o executivo quando não recebem as promessas relacionadas àquele território, né? Mas ainda assim, quando é uma questão muito mais macro, divisão da cidade mais ampla, acaba entrando nesse bolo, né? E temos uma parcela que hoje é dita, né, tem um carimbo também de ser oposição e ser do contra, mas não é uma lógica ser contra a cidade, né? É ser contra um modelo que está estabelecido e uma visão de cidade que se tem, não só cartorial, como também mercadológica, né? Que os problemas reais da cidade, como você usava o seu jargão na Câmara, não são resolvidos por políticas públicas. Né? E hoje a gente tem uma gestão que dá jeitinho, é uma gestão band-aid. Uma improviso. É tudo no improviso. Quebrou essa estrela, eu colo um band-aid aqui. Né? Mas eu não troco a estrela, eu não vou descobrir por que a estrela quebrou e daí vou resolver o problema, né? Às vezes de uma goteira que está aqui, enfim. É assim que a gente vê em várias áreas. E Florianópolis merece muito mais do que isso, muito mais, com arrecadação, um orçamento de 4 bilhões de reais. 4 bilhões, 4 bilhões, gente. 4 bilhões de reais que a capital catarinense tem no seu orçamento. E uma caneta dentro de uma sala com ar-condicionado decide o seu futuro. Vai decidir, né, Carla? Eu costumo dizer, se você vai viver um dia infernal no trânsito,
se vai viver na fila do SUS esperando ali atendimento médico ou até a marcação de uma consulta ou a marcação de um exame, como tem gente aí esperando 8, 10 meses na fila. Ou se você é isso uma não é prioridade. juventude que trabalha o dia todo e não tem um espaço cultural no Não centro tem da cidade. cultural, mas nem para morar. Para morar, porque nem está pra ficando se divertir. caro morar em Florianópolis. Não é, Exatamente, isso também não é debatido, não é combatido. Então é a importância, né, do processo eleitoral para que as pessoas possam ficar atentas e realmente escolher pessoas que estejam dispostas a lutar por aquilo que elas também precisam, né? É um trabalho, uma tarefa hercúlea, é da política. E como é que chegou essa política na tua vida? Pois é, lá em Jales ainda. Lá em Jales, voltou para Jales. É porque desde muito pequena eu sempre me interessei por política. Pra vocês terem ideia, tem gente que faz coleção de Barbie, né? Ou de brinquedinho de Kinder Ovo. Eu fazia coleção de santinho de eleição. Eu tinha uma caixa, chegava, na época que eu era criança, jogava esse santinho na rua assim, né? Aí ia catando. Ia catando e eu tinha lá dividido pelos tamanhos, por ordem alfabética. Então, eu acho que, de alguma forma, sempre me chamou a atenção. E eu sou filiada ao Partido dos Trabalhadores desde os 16 anos, desde antes de sair de casa. Né? Eu tive muitas influências na escola, assim, eu tinha professora que era vereadora do PT na minha cidade, né? O marido de uma outra professora era presidente do PT na minha cidade, eu era do Grêmio Estudantil da escola. Então, de alguma forma, sempre teve ali. Então, eu me construí numa militância desde da juventude, já numa militância partidária, compreendendo um partido, e no caso o Partido dos Trabalhadores, como um partido que tem uma história e um projeto de país para a sociedade que a gente acredita, né? Essa era a minha utopia de jovem, né? Muito legal. Eu vi quando Lula foi eleito, né, em 2002, eu estava em Jales ainda, e vi assim a geração anterior, que durante, 30 anos, né, lutaram, fizeram campanha, subir num banquinho e falar da importância daquela eleição. Então, eu tenho isso tudo muito, muito vivo. Eu acho que eu estaria na política independente de onde eu estivesse. Sabe? Em Jales, em Maringá, em São Carlos, Minas ou Florianópolis. Sim. É porque eu sempre me coloquei nesse lugar de participar da vida partidária, pelo menos. Na questão eleitoral, foi muito conjuntural de 2016. Né? A gente estava no meio do golpe contra a presidenta Dilma. Eu que milito no movimento de mulheres, no movimento feminista há bastante tempo também, desde a faculdade. Vamos falar um pouquinho daqui a pouco a respeito também. A gente fala. Então, a gente percebeu, desde da reeleição da presidenta Dilma, já esses movimentos civilizatórios de direitos, um avanço, uma investida de movimentos conservadores para cima das nossas pautas, né? Hoje, muito deturpadamente chamada de pautas identitárias ou de costumes. Então, a gente já vinha percebendo aquilo e vinha percebendo a dificuldade também da esquerda, de um modo geral, reagir a essas investidas. Sim. Né? E quando chega 2016 com o golpe da presidenta Dilma, os coletivos que eu já fazia parte definem que vão falar por si próprios naquela eleição de 2016. A gente precisa ter alguém que fale... Represente, que fale a voz daquilo que a gente formulava. E aí, o Unidunité, escolhido foi você. No dedo. Dedocracia. Dedocracia. E a gente sai numa primeira eleição em 2016. E eu acho que por mais que... E o slogan na época era para tirar temas do armário. Porque a gente queria falar de coisas que a política não falava. Né? Brincando com a coisa do sair do armário também. E deu muito certo para uma primeira eleição, que eu nunca tinha ido para as urnas. Né? Eu tive 1.081 votos, com zero recurso praticamente. E eu sempre digo que o recurso é importante, ele é necessário. Mas eu acho que a nitidez e a seriedade com que se defende aquilo que a gente acredita convence muito mais do que uma série de outras coisas. Né? E 2016, para nós, foi a prova disso, assim, né? De que a convicção... E ali tu se empolgou, ali tu viu que o grupo também achou que era aquilo. Exatamente. E tocaram mais projetos. Nós tocamos com o projeto de estar na política, falando sobre as pautas proibidas na política. E aí deu certo, né? Ainda em 2016 eu fiquei como suplente. Foi a primeira vez que uma mulher do PT fez mais de 1.000 votos. Nossa, em Florianópolis. E tanto é que em 2020 eu fui a primeira mulher eleita pelo PT em Florianópolis. Né? Quebrando barreiras, então. Quebrando barreiras. 2016 a que mais foi votada, e 2020 a primeira mulher. A
a ser eleita. E estamos aí. E quando tu chega na Câmara, uma Câmara majoritariamente masculina, uma Câmara que, como você falou ali, são pautas difíceis ainda de serem interpretadas, né, e absorvidas por conta do preconceito que existe muito forte. E um estado como o nosso também que tem uma dificuldade muito grande por ser mais conservadora e tal. Como é que você enfrentou essa batalha da comunicação, de se comunicar dentro da Câmara, do parlar, de buscar esses espaços e fazer com que realmente aquilo que tinha como proposta tivesse a sua representatividade de toda forma sendo apresentada para a cidade? A gente sempre teve muito nítido para nós, como projeto político de representação, Leila, que é importante que esses corpos estejam representados, né? Que eu, enquanto mulher lésbica, enquanto mulher jovem, ou que corpos negros, corpos indígenas, pessoas com deficiência, juventudes, estejam representados. Mas esse movimento das instituições, da Câmara, sempre que um corpo como esse chega naquele espaço, tenta te devolver para essa caixinha. Isso. Então, tu só vai falar sobre isso. Né? Quer falar sobre violência da mulher, tu só vai falar sobre isso. Aí esse espaço a gente te permite. Só que nós sempre tivemos essa nitidez de que a gente é um corpo jovem, mulher, uma mulher lésbica, falando sobre isso, mas este corpo falando sobre a cidade. Porque a gente vivencia a cidade de uma forma diferente, então a gente quer discutir sobre tudo. Sim. E eu acho que a nossa equipe ela é muito qualificada. Né? Ela tem uma ânsia de estudar, de conhecer, de buscar, de se dedicar. E essa curiosidade também faz parte de mim. Assim. Eu acho que a nossa qualificação traz um respeito para o mandato, até mesmo do conjunto dos vereadores mais fisiologistas, sim, dá para perceber isso. Que faz com que a vida ali seja menos difícil. Sabe? Eu acho que essa qualificação e essa coisa de ter uma postura de discutir de igual para igual, tu sabe, eu também sei. Tu tem voto, eu também tenho. Sim. Tu é vereador agora, eu também Isso. sou. Né? Faz com que eles não me ridicularizem, não me menosprezem, né? Considerem aquilo que eu falo. E eu acho que isso traz um respeito, não só para as pautas mais específicas que eu defendo, traz um respeito, um outro olhar para isso, como traz um respeito para o próprio PT. Sabe, para o próprio Partido dos Trabalhadores, porque a gente precisa reconhecer que desde 2010, pelo menos, quando a Dilma, a primeira mulher presidenta, né, vai para disputar as eleições, se desenvolve um antipetismo muito acirrado no Brasil. E a gente só consegue combater, a gente só consegue tirar essa caneta do meio da mesa se a gente reconhece que a caneta está ali. Então a gente precisa reconhecer que existe esse antipetismo e o que é usado para construí-lo, para poder desconstruí-lo. Né? Eu acho que trazer essa respeitabilidade novamente para o Partido dos Trabalhadores naquele espaço é muito importante. Né? A gente está há 20 anos praticamente com uma cadeira só, e eu tenho assim, um desafio pessoal para essa eleição agora em 2024, porque eu represento o partido e a população que vota em mim. E vota em mim pelo PT ou independente do PT. Eu tenho muita gente que fala assim, apesar do PT, eu vou votar em você. Isso é muito importante. Já ouvi bastante isso também. Sabe? Isso é muito importante. Porque daí você não carrega um rótulo de cara, né? E eu tenho marcado na pele aquilo que eu defendo, né? Então isso é muito bom. Mas assim, o meu desafio como representante partidária esse ano é fazer com que a gente vire jogo. Eu não quero ser só a primeira mulher que o PT elegeu em Florianópolis. Eu tenho um desafio de ser a segunda mulher reeleita, porque só Clair Castilhos foi reeleita em Florianópolis, nenhuma outra mulher foi reeleita. Mas mais do que isso, fazer com que o nosso mandato seja suficientemente reconhecido a ponto de potencializar a nossa chapa e a gente poder aumentar as cadeiras na Câmara Municipal. E vai acontecer. Eu espero que sim. Boa, né? Eu estou chapa trabalhando boa para isso. também, né? A gente tem boa. conversado muito, tem uma chapa que até alguns comentam aí na história do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras em Florianópolis, considerando que essa é uma das melhores chapas que se tem nos últimos anos. Então a gente tem uma grande chance realmente de ter companheiros do partido para não ficar tão, às vezes, até mesmo em determinado momento, até vou falar aqui, meio isolada. De forma proposital que às vezes te colocam no canto ali. Mas, e é importante demais
mais que a gente tenha isso. Esse isolamento é de várias ordens. É também por ser mulher, é também por ser jovem, né? Porque na política existe um etarismo ao contrário, né? Isso. O jovem isso, verdade. O jovem é muito jovem. Não sabe o que está fazendo. Tá falando. Né? Então a gente também precisou construir caminhos. Está com quantos anos a Carla Aires? Eu acabei de fazer 36. 36 anos. Então, nem sou tão jovem assim. O estatuto ainda permite até 36 anos ser da juventude, tu é da juventude. Não, é 35. Não, 35. Não, o estatuto do PT é 29 e o IBGE é 35. Não, é ao contrário. E ela está tentando achar uma saída. Ela está tentando achar uma saída aqui para pertencer à juventude. Desculpa aí, JPT, não sou mais. Não tem como. E a Carla Aires agora com um desafio grande que teve em 2022. O que foi aquilo, Carla? Que votação espetacular. Vocês tinham um trabalho muito forte, obviamente, dava de se perceber na Grande Florianópolis, principalmente ecoava muito o nome da Carla Aires como uma referência para aquele momento ali. Uma campanha em que a gente tinha uma dificuldade muito grande de saber o que iria acontecer, porque era um desafio colocar o presidente Lula na presidência da República, e foi realmente como dado as pesquisas colocavam de acirramento muito forte e tal. Vencemos a eleição por menos de 1%. E aí a capital catarinense me dá uma votação espetacular para a primeira mulher vereadora do PT, mulher lésbica, feminista. E na Grande Florianópolis fez uma votação espetacular. Conta um pouquinho para nós essa emoção que foi isso. Pois é, eu sou sempre descrente, né? Eu prefiro... tu não acreditava que ia ser aquilo tudo? Não, eu prefiro sempre me surpreender positivamente do que me decepcionar. Né? Então eu coloco sempre pouca expectativa, mas a gente trabalha com muito pé no chão. Né? E eu volto a repetir que a gente construiu uma equipe muito boa nesse sentido, né? Ela fala isso apaixonadamente, dá para ver nos olhos dela aqui, gente. Ela fala. Porque a gente planeja. E é legal, tudo, porque eu sempre falava isso também. Meu mandato era o que era porque eu tinha um staff muito bom. A retaguarda era excepcional. Porque tudo é muito planejado. Aqui com a Jéssica aqui que não deixa mentir. Tá aí o Thiago. Gigante, também. O Thiago também tem. Então. Mas é muito legal isso. Porque a gente planejou tudo. Né? A gente sabia quantos votos a gente queria fazer em Florianópolis, quantos votos a gente queria fazer na Grande Florianópolis e quantos votos a gente tinha que fazer fora, né, no restante do estado, para conquistar a terceira cadeira da Câmara Federal. E é isso, eu tenho um compromisso tão grande com o PT que eu nunca fiz uma campanha dizendo que só eu ia ganhar. Eu sempre dizia, o PT, com o governo Lula, né, com o Lula voltando, sendo nosso puxador de voto, a gente tem potencial para fazer 3 cadeiras em Santa Catarina. Nós fizemos 3 cadeiras. Né? Eu não assumi por uma regra eleitoral, enfim, mas nós fizemos 3 cadeiras e eu fui a terceira mais votada. Né? Nós fizemos... Primeiro foi Pedro Kizai, segundo Ana Paula Lima. Ana Paula e eu 39.609. 39.609 votos. Votação espetacular. Em Florianópolis foi quase 19 mil. Nossa. E eu acho que a gente está num momento que o eleitorado, ele, pela primeira vez em muito tempo, eles têm apostado realmente nessa tal de renovação. Né? Porque mudança e renovação são sempre jargões na política brasileira. Sempre foi. Sim. Né? Mas o que sempre representou, ou na prática se colocou como mudança ou renovação, sempre foi um virar as costas para a expectativa da população. Né? E sempre os movimentos, inclusive, mais fundamentalistas, reacionários, golpistas até, eles surgem como movimentos de renovação e mudança. Sim, também. Né? O que foi o MBL, o que foi junho de 2013, né? O que isso se transformou para a democracia. Né? Foi um rebote na democracia. Então, desastre, uma tragédia. Né? E para os trabalhadores, para as trabalhadoras, enfim. Então, acho que tem esse eleitorado que aposta nessa renovação, mas uma renovação que eles enxergam, e aqui talvez puxando tainha para a minha rede, né? Que eles enxergam que tenha uma consistência naquilo. Sim. Sabe? Porque o eleitorado brasileiro, falando um pouco desse meu lado das ciências sociais, né? O eleitorado brasileiro, ele gosta de estabilidade. Ele preza pela mudança, mas ele não gosta de muitas surpresas. Né? Ele tem algo, entre aspas, conservador no sentido de manter as coisas como estão também. Ele quer tranquilidade, segura. Né? Então, ele aposta em renovações, desde que aquela renovação signifique uma tranquilidade para ele. Sim. Né? Então, acho que
O que a nossa eleição de 22 é um pouco disso, né? É um pouco da gente passar essa imagem, essa segurança, ter uma amplitude naquilo que defende. E a tua votação em Florianópolis e de outros candidatos a deputado federal, estadual, do nosso Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, acabaram ajudando também o candidato Décio Lima, nosso candidato a governador, para ir para o segundo turno. Que teve equiparado a mesma votação do Lula que fez em Florianópolis, 47% dos votos. Então, haja vista que essa votação a gente tem em Florianópolis mesmo, uma terra fértil, do ponto de vista do campo progressista, que a gente pode trabalhar aí para ser caixa de ressonância para o Estado. Com segurança, falando de fato aquilo que é a realidade das pessoas, né? Eu tenho um campo muito, muito importante para a gente construir dessa... Eu não sei necessariamente se é um eleitorado de esquerda, mas que acredita naquilo que a gente fala. Né? Eu costumo dizer que são progressistas que não sabem que são progressistas. Eles são igual, progressistas ali, mas é igual cristão eu não não sou esquerda praticante. nem direita, mas eu gosto desse tipo de atitude, essas ideias são boas, me representam, então acaba sendo... Faz parte. E uma coisa que eu sempre gosto de falar aqui, quando tenho a oportunidade de conversar com alguém que tem mandato... O mandato não é nosso, é do partido e é construído no coletivo. O rodízio, agora você acabou de fazer um rodízio, proporcionando aí a Helenira, que foi candidata vereadora também na chapa, que no montante ele também ajuda a alçar aí as vagas de cadeiras que a gente tem. Helenira assumiu agora recentemente, né? Eu queria que falasse um pouquinho a respeito do rodízio, de que maneira que o Partido dos Trabalhadores isso atua e é importante para que a gente possa fomentar também as lideranças dentro do partido. Legal. O rodízio, que a gente chama de rodízio, né, ele não é nenhum conceito estatutário nem político, né? A gente deu a ele, né, essa troca, né? Então, acho que isso é importante dizer, a nossa presidenta sempre traz esse elemento, né? O rodízio não é um elemento... Schmidt, beijão, beijo, companheira. Junto, faz o L. Não é um elemento estatutário, mas é um elemento que a gente pode discutir politicamente dentro de uma estratégia política do partido e também eleitoral, né? Então, em 2016, quando eu fui suplente também, eu participei do rodízio, né? O vereador Lino, então vereador... Isso, eu estava na Câmara, eu lembro. Na Câmara, tivemos a honra de estar junto lá, trabalhando. Eu assumi 3 vezes, uma vez por ano ali, o vereador Cadu, né, que era suplente também, assumiu. Na época, o Nildão era o primeiro suplente, ele não quis, assim, por N motivos pessoais, assumir, então ficou esse bate-bola entre mim e o Cadu. E eu acho que foi extremamente importante para eu conhecer aquele espaço. Experimentou um pouco como é que era. Para eu saber se eu queria aquilo mesmo, né? Para entender um pouco a dinâmica. E isso é importante. Porque às vezes tem uma dinâmica em quem se candidata que desconhece as instituições mesmo, né? Então tem uma vontade de chegar lá, um saco, né? Então acho que é importante. Eu sempre tive esse compromisso. Então, nessa legislatura que eu estou vereadora, nós construímos um acordo dentro da executiva de que eu faria o rodízio a partir do 2º ano de mandato, né? No primeiro ano para se estabelecer, chegar ali, dar uma cara, e abriria um mês para cada ano. E assim a gente fez. Em 2022 ficou meio assim, porque o Baratieri tinha assumido lá atrás, aí ele infartou, daí assumiu o Cadu. Meteu atestado no primeiro dia de trabalho? No 5º dia de trabalho. Tadinho, né? E aí o Cadu assumiu, meio tumultuado, daí o ano passado, o ano 22, né? Teve 22 não, 23. Ficou meio assim, e aí a Helenira está assumindo aqui. Então, os 3 primeiros suplentes... E legal, ela vem com a corda toda, daí já toca também dentro do mandato ali para poder realmente até empolgar a atuação. E acho que é extremamente importante. Eu acho que não tem que ser algo que tu experimentou ingesse, isso, tu viu como é, né? Eu acho que, por exemplo, tanto Cadu quanto Helenira vão ser candidatos. É importante. Isso. Eu acho que tem uma lógica partidária, uma lógica eleitoral por trás, né? Que tanto de responder ao eleitorado, de colocar em prática algumas coisas que foi falado lá na campanha atrás. Porque senão também não faz muito sentido, né? Está em outro partido já, ou não vai ser candidato, então como é que fica isso, né? Perfeitamente. E aí o partido se encarrega de resolver as questões. Carlinha, e agora vamos falar um pouquinho aqui do nosso governo Lula. Tu falou que pudesse experimentar políticas públicas do governo Lula lá depois de 2002, 2003 para frente, que foram políticas importantes que
mexeram e colocaram na agenda, né? Sim. O trabalhador, a trabalhadora, o filho da empregada na universidade, as pessoas podendo viajar no país, comprar os seus utensílios, a equipar a cozinha. Era uma coisa que, olha só o que se falava. Tem gente que nasceu recentemente e nem sabe disso. Mas eu lembro na época que tinham investimentos através de subsídios, né, do governo federal para a linha branca. A linha branca. Que a linha branca era assim, eram 2, 3 anos o pessoal comprando e trocando e fazendo com que tivesse direito a ter algumas coisas em casa que muitas vezes era difícil. Geladeira, fogão, E assim, o índice né? de pessoas que não tinham isso era gigantesco. E as pessoas esquecem disso. E quem é que botou isso na agenda? Foi o governo do Partido dos Trabalhadores, das Trabalhadoras, o maior partido da América Latina, um dos maiores do mundo. E não é por acaso que depois de tanta ação que botou na agenda as pessoas que mais precisavam, depois de tanto apanhar, depois de um golpe em cima da presidenta Dilma de forma sorrateira, depois de prenderem o presidente Lula para tirar ele daquela eleição, eleger um presidente que dá de presente para um juiz um cargo de ministro. Assim, o Brasil não é para roteiro de filme, jamais eu imaginaria algo parecido. Mas o Lula volta e numa eleição gigantesca, surpreendente, a gente consegue colocar de volta para poder dar uma respirada, acalmar um pouco as questões que nós estávamos, de uma certa forma, política muito acirrada, com política de ódio, falando muito em arma, falando muito em perseguir, em matar, uma coisa fora do comum, descontrolada realmente do ponto de vista de quem é estadista, de quem tem que estar acalmando a população, de quem tem que estar acolhendo a população nos principais momentos, como foi a pandemia, e a gente via o ex-presidente sorrindo e aglomerando as pessoas, fazendo conta que estava se sufocando, e rindo das pessoas morrendo. A gente viu tanto terror. E como é que a gente conseguiu fazer com que aquele Lula que as pessoas ainda têm a memória dos governos do Partido dos Trabalhadores, chegar agora, a gente conseguir fazer união e reconstrução, que é o lema do partido, que é o lema do governo Lula, fazer com que a gente esteja experimentando toda essa reconstrução. Que coisa boa que a gente está experimentando, né? Por mais que a gente já sabe que temos muitas dificuldades, é um congresso que é extremamente difícil de lidar, mas que a gente tem essa liderança ainda viva, tocando de forma forte, coesa, buscando realmente, através do que ele acredita como ideia, botar de novo o filho do trabalhador, o filho da trabalhadora na agenda da economia, na pauta principal de prioridade do governo. Olha, eu tenho uma visão muito particular sobre isso. E eu acredito que, claro, o Lula é uma liderança global, né? Inquestionável, não existe palavras respeitadíssimo, né? Que desonere qualquer ação e atuação do presidente Lula. Mas, diante de todo esse cenário que você pintou aqui, nos rememorou, só é possível que novamente um líder como ele ascenda nessa conjuntura, porque existe um partido que tem um projeto. Porque o que sustenta, né, líderes, o que sustenta o poder, entre aspas, ou uma gestão, é um projeto por trás. Sim. Né? E o Partido dos Trabalhadores tem esse projeto. Muito claro, né? Muito claro, desde que nasceu. Então, acho que isso que dá essa solidez. Sim. Uma militância, representações, né, como a gente aqui, nossos deputados, outros vereadores, prefeitos e prefeitas, enfim, senadores, que são porta-vozes deste programa. Sim. Porque nós somos porta-vozes deste programa. Sim. Né? Então, acho que isso que possibilita que tudo isso aconteça. Eu acredito ainda que nós vamos ter muitos desafios. Né? Nós temos uma ascensão da direita e da extrema-direita no mundo todo, assim como no final dos anos 90, 98, com o Chaves, nós tivemos a ascensão da esquerda na América Latina. Sim. Até 2010. Nós tivemos uma onda vermelha na América Latina, Espanha, Portugal, sim, enfim, né, uma série de países. Nós, infelizmente, estamos tendo uma onda da extrema-direita no mundo todo, que tem algo de um fundamentalismo moral muito forte, né, que mexe com vísceras da população de uma forma que muitas vezes não é racional. Eu acho que esse projeto todo emancipatório, social que nós temos, ainda precisa se atentar para isso. Né? Porque talvez a gente transforme concretamente a vida das pessoas em muitos aspectos,
né? Mas aquela coisa de ganhar mentes e corações, não chega. ela está sendo mobilizada por outras questões, né? Que a gente precisa estar atenta. E daí não é bater ou falar que é um desvio de finalidade ou de atenção quando a gente fala sobre as pautas civilizatórias, sobre as questões morais, sobre as questões de comportamento. Eles estão usando isso. Então, não significa abandonar toda a pauta socioeconômica. Significa que, se eles estão falando de telefone, eu não posso falar de estrela. Sim. Né? Isso é desviar a atenção. Eu preciso criar uma narrativa que defenda um telefone ou que não defenda o telefone, enfim, uma série de coisas. Fazer né? com que as pessoas compreendam, né? Que o partido tem esse olhar para ele também, que essas questões que são colocadas, que de uma certa forma também a gente enxerga hoje no mundo inteiro, e cientistas políticos já têm colocado que muito das redes sociais tem uma culpa muito forte nisso. Precisamos passar pela regulamentação das redes sociais urgente. Vários países do mundo estão fazendo isso porque hoje perderam o controle. Os Estados Unidos está aprovando uma legislação lá contra o TikTok. Sim, não sei se tu viu. Sim, vi hoje. Também. E vê só, nós vamos ter que passar por isso, porque se não regulamentar, vira uma terra de ninguém. A gente viu nos últimos anos a política sendo divulgada através de propagandas mentirosas, de fake news. A gente viu campanha política dizendo que nas escolas iriam receber cartilhas para ensinar a criança a fazer sexo. Olha, um absurdo, né? Então, através do medo, através da pauta moral, fazendo com que a esquerda faz isso. Então, assim, aí é absurdo. Aí que entra a questão que eu digo sobre como afinar o discurso. Sim. Quando vem uma fake news e diz o seguinte: a esquerda quer entregar uma cartilha ensinando a fazer sexo. Eu não tenho que dizer, é mentira, nós nunca entregamos essa cartilha. A esquerda tem que dizer, é importante na infância se discutir educação sexual, o corpo de cada um, porque saúde. 60% do estupro entre meninas e crianças acontece dentro de casa até tantos anos, e a gente precisa formar as crianças para isso. É isso que essa cartilha está fazendo com os professores. Sim. Não é negar, mas é dizer por que eu estou fazendo. Mas, cara, temos um desafio. Essa cartilha é mais fácil falar que ela, estão distribuindo para ensinar a fazer sexo. Pronto, uma frase curta. Sim. Agora, para tu explicar que não é, olha a quantidade de frases que tu tem que explicar. Não a comunicação. Sim, mas temos que fazer. Tem que fazer. Fazer e não cansar de fazer. Porque daí também é mais fácil para a gente, da esquerda, dizer: não estamos entregando cartilha. Recolhe todas as cartilhas. Meu governo não vai falar de se assustar, não, é encarar. Tem que dizer onde é que está o problema. Porque nós temos uma responsabilidade, a esquerda, de modo geral, no mundo todo, que também tem um papel formativo. O nosso papel também é formação de gerações. E perdemos um pouco disso. E perdemos um pouco disso, porque estamos reagindo somente. Nós não estamos enfrentando nós estamos alguns sendo pautados, elementos. né? Às vezes de pautar também. A gente está há 11 anos, desde 2013, sendo pautados. A gente não está pautando. Estão apanhando porque bastante. Por mais que a gente aumente o salário mínimo, traga mais médicos, faça o Minha Casa Minha Vida de novo, etc. E tal, pegando é o Elon Musk que está pautando pegando esse gancho e aí vindo das coisas boas. Falou agora, Minha Casa Minha Vida, aumenta o salário mínimo, Bolsa Família, mais médicos. 42 médicos vieram para Florianópolis agora. E podem chegar até 65. Porque o governo federal, o governo Lula, está mandando. Independente do prefeito gostar ou não gostar dele, esses dias estava aí abraçado com o ex-presidente, ontem recebendo ele para receber a bênção dele, o batismo dele, agradecer as coisas que ele não fez em Santa Catarina, né? Você colocou no Twitter, adorei aquilo ali. O ex-presidente veio aqui ser recebido pelo presidente, o prefeito, né? O líder do paço municipal, num horário que poderia estar cuidando das coisas da cidade, enfim, a gente está vendo uma situação ainda assim que está muito dessa forma ainda, buscando uma polarização até para essas eleições. Mas o que é legal de a gente ver é que o governo Lula não está nem aí para isso. Se o prefeito não gosta, se o governador não gosta, não quer receber os ministros, o ministro de Transportes e Infraestrutura, 3 vezes em Santa Catarina, nenhuma delas foi recebida pelo governador, mandando recurso, arrumando BR, mandando recurso para poder Santa Catarina ajeitar rodovias estaduais, fazendo de tudo. O presidente tem botado na ordem para esse ano, serão 50 bilhões de reais em Santa Catarina. Do PAC, né? Do PAC. E aí é tratado com desprezo, tratado dessa forma. A nossa cidade tem um potencial gigantesco no ponto de vista de gestão dos problemas que a gente já viu acontecerem nas últimas décadas, não são solucionados. Como a gente já viu transporte, mobilidade, Carla, quero que tu fale um pouquinho sobre isso. 4 bilhões o orçamento da cidade.
a gente não pode se acostumar e não pode achar que é normal, e a gente merece muito mais do que isso, que é mudar o tráfego de um lado para o outro da via, pintar uma faixinha aqui, bota um cone ali, bota uma sinalizaçãozinha e diz que é nova obra da cidade. Não são obras estruturantes. Não são. Asfaltar em cima de asfalto de vias que tem 30 anos, que não tem uma obra estruturante, não tem as faixas que eles prometiam para transporte exclusivo de ônibus, que não, até hoje não fizeram nenhuma. Eu fiz um vídeo sobre isso, não sei se a galera aqui que vai ouvir e assistir o PTcast. Lá nas minhas redes sociais a gente tem um quadrinho que chama-se Menteflix. Não, Menteflix. Esse eu vi. É muito bom. Aí a primeira série que nós lançamos é a Moblit. Moblit, que eu vi aquela dali, foi sensacional. Que é sobre o corredor exclusivo. Tá desde César Souza. E não fazem nada. E Jean, dizendo que tem tantos milhões. Agora pegaram mais 750 milhões, a Câmara autorizou. E dá endividar a prefeitura? O mesmo secretário, o Rani, pediu o recurso. E nada. Era para fazer faixa exclusiva e duplicar Edu Vieira, fizeram aquele gambinário lá e sumiram com o dinheiro. O que eu falo é isso, eles tratam aquilo ali como uma grande obra. Gente, quem usa o binário, vocês não têm ideia do que era o projeto era de verdade para solucionar. Eles abandonam o projeto, simplesmente mudam de sentido as vias, e é isso que parece que Florianópolis merece, não é. Por isso que eu falo que é uma gestão de band-aid, né? É só improviso, só improviso. Infelizmente é dessa forma. E a gente ainda vê o governo federal mandando recursos, mandando agora Minha Casa Minha Vida, com moradias Primeira populares. vez na ilha, né? Primeira vez, porque com faixa de um... Faixa 1, né? De um salário mínimo. Então, para nós é um orgulho imenso, né? Ser políticas públicas feitas por um partido que, reiteradamente, de forma a ser criminalizada, cria-se um preconceito tão grande, às vezes, principalmente no nosso estado, tem um pouco disso. Mas, gente, é incomparável de ver a quantidade de benefícios que o Partido dos Trabalhadores traz para a nossa população, para a sociedade. Em Florianópolis nós temos isso acontecendo, né? Tu que foi um gestor da cultura e sempre o defensor da cultura, aqueles meses que a gente pôde trabalhar junto, foram 4 milhões só para um edital, que foi a Paulo Gustavo. Sim, 4 milhões. 4 milhões de reais para a cultura. Faz 3 anos, a gente encampou uma mesma briga quando eu estava lá, que era o edital do Funcine e do Fundo de Cultura. Faz 3 anos, novamente, desde a pandemia, que a gestão tem feito pedaladas e não lança os editais. Não lança o edital. Acabou com o Isnardo Azevedo, Acabou com o Isnardo Azevedo. O maior festival de teatro que a gente tinha. Daí a gente não sabe por que uma maratona, por exemplo, dá tanto sucesso. A cidade está ansiando de cultura, de linguagem diferente. E ainda existe a maratona, porque tem a lei de incentivo à cultura, que muita gente criminalizou. Do lado do bolsonarismo, batiam de frente com a Lei Rouanet. Essa lei de incentivo tem que acabar com os artistas. Mas é incrível como a cidade gosta e respira e melhora o bem-estar social da cidade, né? A gente tem a oportunidade de ter isso ainda por conta de incentivos fiscais, com leis que são flexíveis aí, do ponto de vista da cultura. Agora uma perguntinha assim, Carlinha, que a gente está quase chegando caminhando quase para o final, porque passa rápido, viu? A gente fala bastante. Foi 30 minutos? Já foi mais. Né? A Carlinha é vacinada ou não? Sou vacinadíssima. Todas as. Eu só não tomei da dengue ainda porque eu tô mais velha, não chegou a minha. O que tu acha dessa polêmica até hoje ainda? A gente vacina? Fala. É surreal, né? É surreal. A gente tem que falar nisso porque virou realmente um ponto que eu nunca imaginei ter que voltar a falar sobre isso. Quando a gente ia para a fila na escola para tomar vacinas que salvaram milhares e milhares de vidas, revólver, né? Era um revólver, uma pistola que ficava marcado ali, era fila. Choradeira. Nem sei onde tá o meu. Eu tenho as 2 barquinhas aqui. Não sei qual era uma pistola de ar comprimido, era um negócio medonho aquilo. O dia da vacina era de gente se gritando, segurando nos braços para não correr, e ia para o abate. Eu sou toda vacinada, todas as Covids, todas as gripes, e só não tomei a dengue ainda porque não chegou na minha faixa etária ainda, mas acho que é importante se vacinar. E infelizmente a gente está tendo agora uma baixa procura pelas vacinas. Sim. Né? Eu tive um embate na Câmara com o ex-presidente da Câmara há umas semanas atrás, porque ele criticou o governo federal porque a dengue estava alta em Florianópolis, mas não ia ter vacina em Florianópolis, porque as primeiras 14 cidades que o governo federal anunciou não incluía Florianópolis, eram só as 14 com mais casos de dengue. E daí eu fui para lá e disse, olha, mas eu quero saber se o governador, que é negacionista, que é de um projeto negacionista, vai fazer uma campanha de vacinação intensiva para as pessoas irem se vacinar, levarem as crianças, levarem os bebês nas escolas, e não fez. Não, ele fez o contrário até. Não fez. Tanto é que agora tem vacina em Florianópolis, porque nas 14 cidades que
que receberam, não teve procura. Para não perder vacina, eles redistribuíram as vacinas. E a gente viu no início do ano letivo, em que o governador, de uma forma irresponsável, foi lá e falou que em Santa Catarina não precisa nenhuma carteira de vacinação para ir para a escola. Recentemente faleceu. 2 crianças já falecendo. Então, assim, a gente está vendo situações assim de forma irresponsável serem tomadas por gestores, tipo os prefeitos que vieram na onda. Até o próprio prefeito de Florianópolis também fez a mesma coisa, que não ia cobrar a vacinação das crianças na escola. Isso gera, para as próximas gerações, isso gera realmente uma preocupação muito grande. Por isso que a gente fala aqui, tem o Zé Gotinha, que a gente pode resgatar o Zé Gotinha, que lá da década de 80 e 90, que ajudou a salvar milhares de pessoas. Mas tem muita coisa, sabe, Leila? Além dessa questão da vacinação, desse exemplo que tu deu sobre o prefeito, né, ter desestimulado a vacinação e a cobrança na matrícula, acho que existem muitos desafios em Florianópolis que a gente tem que enfrentar, e daí faz parte da gestão e, obviamente, do legislativo em cobrar, que tem a ver com o saneamento. Né? A cólera está voltando no Brasil e não é uma questão de saúde restritamente, tem a ver com saneamento. Eu acho que ter um gestor, tu falou recentemente sobre isso, mas eu acredito muito, que tem uma perspectiva metropolitana é fundamental, porque nós não vamos resolver o problema de mobilidade da região metropolitana sozinho, e a novela do contorno não vai resolver o problema interno da região metropolitana. Tem um dado que o contorno era para ter sido entregue em 2012. Sim. Entre 2012 e 2022, aumentou o número de carros 47% nas 4 cidades que são internas ao contorno. Então não adianta desviar ônibus, carga e turista que vai para o sul, porque aumentou em 50% o tráfego interno. Né? A gente só vai resolver isso com linhas exclusivas, concessões exclusivas nas BRs, né, que integrem as 4 cidades, bilhete único. Um projeto que seja feito em conjunto, alguém precisa encabeçar. Tem que encabeçar. Eu tenho falado, o prefeito atual nunca sentou com o Orvino, o prefeito de São José nunca sentou com o de Palhoça. Eles não sentam para discutir saúde, nós temos que discutir em conjunto. Mobilidade em conjunto, o lixo, os royalties do aterro sanitário em conjunto, para baratear. Está virando cada ano uma faquinha no pescoço de o abastecimento de água, O abastecimento de água, que nós estamos com um problema gigantesco no ponto de vista da capacidade de armazenamento e de distribuição também. Se não discutirmos juntos, nós não vamos resolver os problemas juntos. A vulnerabilidade, não adianta Florianópolis tratar a sua região e São José e Biguaçu não ter a mesma oportunidade. E se a gente se une, Carlinha, e com o governo federal, que nós temos um olhar realmente republicano e a possibilidade de fazer e sentar lá e ter o carinho especial de um governo que olha e vai dizer assim, nossa, não veio só um prefeito, vieram 4, vieram 5, 6, que tem um projeto em conjunto para solucionar de vez esse problema, eu tenho certeza que nós vamos conseguir fazer isso. Porque se a gente não fizer, e a chance que a gente tem agora, nós estamos passando o limite de Florianópolis realmente passar as últimas 2 temporadas com 62% das praias poluídas. Então a gente está vindo cada década diminuindo a quantidade de espaço para que a gente possa ter aquilo que mais atrai, né, na nossa cidade, que é a qualidade de vida. Mas, Carlinha, é tanta coisa, né? Queria falar aí da diminuição do recurso da saúde nos últimos 4 anos. Fala rapidinho, então, ali para nós. Não, então. Sério, é importante porque... Eu acho que é importante. Ontem eu estive reunido com uma representante do Conselho de Saúde. E aí ela está com o relatório, eu posso te passar depois do que o Conselho está para analisar. Entre 2021, que foi o teto do recurso da saúde em Florianópolis, pós-pandemia, com muito recurso de fora, que foi 22% para cá, a gente está tendendo ao mínimo constitucional de 15%. Nossa, isso impacta diretamente. Diretamente, né? E ao invés de o município estar investindo em saúde primária, está prometendo um hospital que não é competência dele. E que não é hospital, não tem característica do hospital. Cheio de problemas contratuais. Né? Então a gente está com falta de médico, a gente está com falta de agente comunitário de saúde. Se a dengue está explodindo é porque os agentes comunitários não estão na rua, ele está atendendo telefone porque não tem técnico, porque não tem atendente. A questão dos exames de média complexidade, tem fila de mamografia. Mamografia, colonoscopia. 1 ano e meio colonoscopia. Exame de laboratório, coisa que nós não tínhamos mais filas, tem fila hoje na capital. São José e Biguaçu não tem fila, e Florianópolis tem. É um absurdo, é um então distrato, existe muita coisa, assim. Falta de priorizar, né? Na verdade, eles estão agora botando asfalto em cima de asfalto de novo, no mesmo lugar que toda a eleição eles colocam. E quem está em casa acompanha. Você pode olhar, é o mesmo lugar que todo ano eles colocam, estão botando de novo. Então, daqui a pouco vai estar acima da calçada, né? Impressionante. Né? É impressionante, mas olha, eu não sei que eles gostam tanto desse asfalto. Tem alguma coisa nesse asfalto aí. Mas, Carlinha, quero te agradecer a tua presença aqui. Muito legal saber agora, conhecer um pouquinho mais dessa Carlinha que tem era
Carla. A Carla, chamava de K. Tata. De Tata. Tata. E agora eu vou chamar de Tata também. De Gargamel, a minha mãe falava Gargamel. Carla Aires, vereadora Obrigada, de Florianópolis, do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Seja sempre bem-vinda aqui. Uma outra oportunidade a gente conversa mais um pouco. Me chama. Sucesso, que eu vou... um grande ano para ti, que a gente possa ter realmente a realização de uma Câmara mais altiva e que tenhamos mais cadeiras do PT, do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Se a população de Florianópolis me permitir, estarei lá, mas que ela permita que o PT tenha mais representações. Pô, já pensou? Não ficar lá no cantinho assim, né? Já ficar falar mais forte ainda. É isso então, Carla, muito obrigado. Obrigado a quem está acompanhando aqui o podcast do PT, que é o PTcast. E aí, na próxima vez aí que a gente tiver aqui falando um pouquinho, nós vamos trazer mais novidades para vocês. Eu nunca sei falar, é aquele negócio, aperta o sininho, aperta as notificações aí para poder receber, quando vocês receberem mais informações aqui do PTcast para poder assistir os próximos convidados. Valeu? Era isso. Obrigado a todos e até a próxima. Valeu. Não temos condições. Não temos possibilidade e nós provamos que é possível.